E, cara, eu vou te fazer uma pergunta. Eu acredito que eu já sei a resposta, mas se vive hoje da luthieria, os fabricantes, né? Eu chamei também aqui o Gustavo Lage de Cabo Frio, não sei se você sabe, De conhece. nome, só de nome. Ele é bem especialista em fazer, tipo, flores, essas coisas nos braços. Uhum. E eu acredito que hoje é mais fácil de se viver como luthier fazendo a manutenção do que fabricação. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Você tem sentido o mercado, como que ele mudou em relação a isso? Porque a gente vê hoje muito mais luthiers fabricando, mas em contrapartida parece que realmente teve um declínio na compra de instrumentos de uma maneira geral. Talvez se não tivesse esse declínio, vocês talvez estivessem fazendo mais instrumentos. Tá, eu vou te falar uma coisa que é até chato eu falar, mas é verdade. E isso é uma particularidade maior no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro talvez seja o pior lugar hoje em dia para você construir instrumentos. Interessante. Por que você tem esse ponto de vista assim? Porque eu vejo, eu observo. Os paulistas são muito mais ligados no que é da própria terra do que o carioca, por exemplo. Talvez a galera do sul também, você Do acha? sul também, muito. Tá? Tem no Rio Grande do Sul tem o Canale, que é um excelente luthier, que está sempre fazendo instrumento, vendendo, ele faz muitos e é um excelente profissional. Tá? Além de uma pessoa muito legal também, eu converso às vezes com ele. E então o pessoal lá compra. O pessoal lá compra, Valoriza, né? valoriza. E no Nordeste, pô, você tem a marca de Oliveira de baixos, vende muito, todo mundo compra, tá? E em outros estados também. No sul tem um cara que, eu esqueci o nome dele, que desde das antigas também, fazia umas guitarras pro Frank Solari. Lembra o nome, ô, Mitch? Ah, não seria o. Acho que foi um que eu conheci pessoalmente, esqueci o nome dele agora. Chiruti? Cheruti. Que é das antigas Cheruti. também, né? Eu conheci ele pessoalmente, ele veio uma vez no Rio e a gente conversou. Interessante isso, né? Vou tentar entender um pouco essa explicação de por que aqui no Rio se valoriza menos isso, né? Aqui no Rio de Janeiro, nós tínhamos a marca da Alegria, que chegou a se fazer um certo sucesso. Eles desistiram. Até deram para a gente aqueles tinham de estoque lá, fica para vocês, a gente não vai mais fazer, não. Um mudou para. Viajou, foi morar aqui nos Estados Unidos? Estados Unidos. Qual era a marca? Alegria. Da Alegria. Da Alegria. Daniel e Rodrigo. Daniel da Alegria e o Rodrigo Werneck. Entendeu? Eles pararam, encheram o saco. Falaram, não dá. Porque eles não tinham esse lado de manutenção também, era só construção. Só construção, né? Eles desistiram. E contrapartida, eu acho que São Paulo é fácil entender, né? Porque tem um poder aquisitivo muito maior Muito lá. maior, mas tem a credibilidade. Tem a credibilidade. Lá em São Paulo tem um luthier que é muito famoso, que é muito bom, eu conheço pessoalmente, que é o Zaganin. Todo mundo sabe quem é o Zaganin, que hoje em dia é responsável por essa evolução da Tajima, que foi monstruosamente grande, né? Eu posso apostar contigo que se ele fosse carioca, ele jamais teria chegado onde ele chegou. Jamais. Só o Pedrone, que é um super construtor de instrumentos, de amplificadores, foi para São Paulo. São Paulo. Você que tem uma pergunta na sua cabeça que de repente você não tá, não tá com vergonha de perguntar. Tá, e a Gravina Guitars? Os nossos clientes são robistas sérios. São médicos, são empresários, são administradores que têm centenas de instrumentos, um mais caro que o outro. Não são Psicólogos, músicos, engenheiros. Mas isso aí eu já imaginei, já porque no mundo inteiro, os Estados Unidos tem guitarras que eles falam que é dentist guitar. Guitarra de dentista, porque os Estados Unidos se ganha dinheiro como dentista muito, né? Sim, sim. E que são aquelas guitarras tipo Tom Anderson. Sim, sim, sim. Então, assim, infelizmente, É. essa é uma realidade do músico, né, cara? Ele não tem condições de, muitas vezes, comprar um instrumento de 25, 30 mil reais. É verdade. E aquilo que você falou, e se ele comprar, ele quer ter certeza que no dia que ele quiser vender, ele vai vender aquilo. Porque às vezes ele vai passar, o cara já pensa num perrengue, porque ele já passou alguns. Claro, claro, Né? claro. Na pandemia, cara. Na pandemia, eu comprei 2 violões de um colega. Falei, bicho, eu vou ter que vender o violão aí, eu vou ter que vender para alguém, você não compra.
Falei, cara, claro, vamos lá. Então eu até entendo que o músico pense assim, porque ele tem que ter a liquidez quando ele quiser vender. Sim. Vai saber como é que vai ser o futuro dele, né? Num país onde ganhar dinheiro com música é cada vez mais difícil. É. E a questão da manutenção é meio que lógica, né, cara? Que sempre será necessário, e aí não tem de mandar para Fender para regular, para né? Consertar uma Fender. Não. Ele vai precisar de contratar alguém local. E a quantidade de instrumentos assim que é feita, nem dá para a fábrica deixar tudo perfeito. A fábrica na China faz milhares. Vai ter que sempre regular um instrumento. Isso faz total diferença. Mas transforma independente um instrumento disso, mais ou menos para um instrumento super tocado. Independente disso, você compra um instrumento novo, seja ele qual for. Precisa daquela regulagemzinha inicial. Nunca vem de fábrica do jeito como você vai querer. Nunca, nunca. E é natural, especialmente se for violão, porque o cara tem que mandar um violão para a loja, que quando o indivíduo que for lá experimentar, ele não sabe se é um cara que vai sentar a mão para valer. E se ele sentar a mão para valer, não pode trastejar, senão ele não vai comprar. Sim. Então ele manda aquela corda alta, manda o nut alto, manda tudo alto. Depois o luthier resolve isso aí. Tá? Senão não vende. Se ele botar ele reguladinho para quem toca mais leve, agora sim. O cara já vai chegar lá e não quero. Tá trastejando. Faz sentido. E eu não tinha parado para pensar, mas faz sentido. Mas é isso mesmo. João, cara, você pegou toda a década de 70, 80, 90, inclusive você foi sideman também, na virada também. Como que você tem observado ao longo desses anos aí viver da música, seja como luthier, como um cara que está fazendo manutenção, fabricando, ou acompanhando alguém? Você está sentindo o mercado mudando de que maneira? Para melhor, para pior? Tecnologia? O mercado também pergunta para você. O mercado está difícil porque, até a gente comentou, né? As pessoas estão parando de usar músicos profissionalmente em shows. Entendeu? Playback virou uma realidade. Madonna está fazendo show sem banda. Só com dançarino. Só com dançarino. Entendeu? E aquela história que teve muito nos anos 80 e 90, na época de baixistas célebres como o falecido Arthur Maia, que era um maravilhoso baixista, o Arthur não tinha como dar conta de quanta gente chamava ele para tocar. Inclusive aqui, sentaram alguns baixistas que entraram em alguma gig porque o Arthur Maia mandou como sub, porque ele estava muito ocupado. Você? Eu. Em qual gig, você lembra? Lembro. Foi uma gig interessantíssima, porque era acompanhando 3 poetas que faziam música, compunham, e era muito na onda do rap, já falando a poesia com a música no fundo e no ritmo, né? E esses 3 poetas eram todos 3 jornalistas da Globo, e o mais famoso deles era o Pedro Bial. Então eram os camaleões, eram 3 poetas, e eu era o baixista deles, porque quem fez, eles participaram do Festival da Globo, uma música que, né, foi classificada, e aí explodiu, vamos fazer show aqui, acolá, lá. Aí o Arthur falou, sinto muito, não tem como eu fazer. Gravina, vai lá que os caras estão precisando do baixista. Você ficou quanto tempo nessa gig? Fiquei 1 ano, aí eu casei, aí acabei mudando de vida, assim, agora sou luthier sério, pronto. Eu ficava muito dividido entre tocar e fazer instrumento, né? Mas então a tua percepção é que, já você está falando inclusive do Arthur, que era muito requisitado, que as coisas começaram a ficar mais difíceis. Ficaram mais difíceis porque cada vez menos se precisa de um super músico ao vivo. E aí o mercado está pior. Está pior. Eu acho que está muito pior. Muito pior. Concordo também. A concorrência é maior, tem muita gente boa tocando muito bem. O cachê congelou. Congelou. Desde 1997. Desde 97, mesma coisa. Cachê, você fala da tabela da ordem, né? Em 90 e pouco, 2000, você ganhava R$1.000 para tocar com um músico de alto padrão. Hoje em dia continua sendo a mesma coisa. Eu, em 95, eu mudei de estilo musical, porque eu vinha mais da onda
rock progressivo, que foi meu primeiro berço, assim, de tocar. E, enfim, rock em geral, né? E pop rock. E em 95 eu fiquei meio desgostoso, uma vez no Réveillon, fiquei olhando assim, aquele show da Globo com os grupos de samba, não sei o quê. Aí eu falei, como assim? Samba? Que eram os pagodões que estavam surgindo na ocasião, né? Eu falei, não, samba não, isso não é samba. Samba é diferente, eu vou fazer um grupo de samba. Aí fiz. Aí passei pro violão de 7 cordas e falei, não, esquece o baixo, vou tocar 7 cordas. Ficou um tempo nisso. Fiquei um tempo nisso. Aí e foi muito fácil subir, porque os músicos do samba de verdade, né, eram muito mais acessíveis. Pô, eu fiz show com o Paulinho da Viola, eu fiz show com o Bete Carvalho, eu fiz show com o Wilson Moreira, eu fiz show com o Ney Lopes, fiz show com o Walter Alfaiate, os grandes sambistas eu acompanhei, entendeu? E naquela, mas eu ia falar outra coisa, eu ia falar o seguinte, eu tinha um grupo que chamava Claro que é Samba. Claro por 2 motivos. Claro porque quem escutava, pô, claro que é samba. É. E o pessoal era todo da minha cor. Então, claro que é samba. Ah, entendi. Entendeu? É porque na época. Não, todos não. Aí depois misturou. Tinha pessoas de todas as cores. Entendi. Mas no começo era, aí depois deixou de ser. Mas, e aí o que acontecia? Pô, estão querendo que a gente vá tocar não sei onde, cada um ganhar R$ 100, tá de brincadeira. Isso em 95, 96. Hoje em dia tem gente indo tocar por R$ 100. Tem. Aí entra naquela questão que a gente estava falando do cara comprar um instrumento luthier ou não. Se o cara pega um instrumento de 30 mil reais, ele tem, sei lá, 50 mil reais de equipamento com pedais que ele usa. Imagina. Pô, tipo assim, proporcionalmente o que você investiu, no que você pode receber, correu um risco enorme de sair com um instrumento caro na rua. Ninguém quer passar por isso. Eu tô mais Rio de Janeiro, né, irmão? Eu conheço um grande guitarrista, que é o Eduardo Guedes, toca muito. Uma vez o cara seguiu ele, viu ele embarcando aqueles equipamentos no carro, no Uber. Ele mora em Vila Valqueire. O cara foi seguindo ele. Me pegou. Primeira oportunidade que teve, fechou o carro, levou tudo. Levou guitarra Gibson, levou amplificador, sei lá qual era, levou. Cara, meu Deus, levou tudo. Caramba, que Entendeu? Então, e ele tocava num lugar que ele nem ganhava dinheiro, era quase que só rodava o chapéu, assim, que era um clube na Tijuca, assim. Olha que loucura isso. além do risco de tomar um tiro, né, de bobeira, né? E fora isso, o risco de saúde, você É. vou ficar mal até morrer. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.